Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio Goldman e hoje a gente tem um episódio extra de Caçadores de Sucesso. Se você já conseguiu ouvir nosso episódio sobre o sucesso do surf brasileiro, então já conhece nosso entrevistado, o Luiz Campos, mais conhecido como o Pinga. O Pinga trabalha com surf no Brasil desde os anos 80 e é um dos principais responsáveis pelo surgimento e pelo sucesso da Brazilian Storm. Além de referência em marketing esportivo e no desenvolvimento de atletas, ele é super gente boa. Espero que você goste da conversa tanto quanto eu gostei. Pinga, muito prazer, né? Prazer é meu. Eu tenho um amigo que fala muito bem de você, né? Esse meu amigo, coincidentemente, ele é meu filho. Opa, É o Gustavo Goldman, que trabalhou na opa, Billabong, que na prazer, Hurley. cara. Parabéns, hein? Obrigado. Quando eu falei que eu ia fazer esse episódio, ele falou: Pô, você tem que conversar com o Pinga. Uhum. E aí eu queria te perguntar um pouco lá, a questão lá da experiência na Oakley, né? Que pelo que a gente pesquisou foi talvez o início do Brazilian Store, né? E principalmente, qual era a visão da empresa na época quando vocês provavelmente propuseram essa iniciativa? Bem, a gente tem que ir mais, voltar para o começo dos anos 80, né? A gente teve uma indústria do surf que ela começou no começo dos anos 80, um pouquinho do final dos anos 70, mas mais ali 82, 83, entre 80 e 84, assim, que foram os surgimentos das primeiras marcas de surf com mais estrutura, né? E em 87, com a fundação da Abrasp, que é a Associação Brasileira de Surf Profissional, esse mercado e essa indústria deu uma ajustada. Por quê? Porque a gente já tinha a mídia especializada, a gente já tinha as marcas, a gente já tinha alguns eventos acontecendo mais soltos, e com a fundação da Abrasp, né, de 86 para 86, na realidade, o primeiro circuito foi 87, isso se organizou. Né? Então, naquela época, todas as marcas, né, elas patrocinavam atletas, patrocinavam eventos, começaram a fazer um trabalho com o surgimento das surf shops, né, que já existiam algumas desde os anos 70 para os anos 80, a gente começou a ter uma quantidade maior, a gente já começava a fazer um trabalho de trade marketing também, e logo veio a primeira feira de surf, que se eu não me engano foi em 89, né? Que era um projeto que o pessoal da Fluir já vinha tentando viabilizar 1 ou 2 anos atrás, naquela época. Né? E os anos 90, né? Deu uma consolidada, né? Final dos anos 80 para os anos 90. Então, mas eu acho que uma data importante é essa fundação da Brasp, que ajudou a gente a se organizar, né? Então, o negócio se organizou, né? Toda a marca, pequena, média ou grande, investia em atleta, evento, investia no mercado, investia no segmento, investia em desenvolvimento de produto e foi criado um mercado. Né? O pessoal até em casa, né, na minha família, minha esposa, tudo, falam que nós éramos uns sonhadores, né? Eu não era dono de marca de nenhuma empresa, mas eu sempre trabalhei para eles, né? E eu era um sonhador também, como eles eram, né? Mas eles eram empreendedores também, além de sonhadores, né? E todos nós tomamos uma decisão. Poxa, a gente, por exemplo, eu fazia faculdade de Direito, tinha na cabeça a ideia de ser juiz, e nós tomamos uma decisão, pô, vamos trabalhar na indústria de surfwear, né? Na minha própria família, muita gente olhou e falou, pô, esse cara tá maluco, né? Mas hoje a gente vê tudo que a gente conseguiu construir, né? Então, naquela época, a gente já veio construindo algo, né? Então, tinha um comprometimento enorme de todo mundo que era envolvido. Nós todos somos amigos até hoje, né? Independente da marca ou empresa que trabalhasse, e todo mundo era amigo, todo mundo era parceiro, todo mundo se divertia junto,
todo mundo fazia as coisas juntos, né? E nessa época eu trabalhava na Island Magic, né, que depois virou Jean-Jacques Limitada, que eles eram donos da Lightning Bolt e da Quicksilver. Eu fiquei lá mais ou menos de uns 8, 10 anos, mais ou menos. E depois eu fiz um trabalho muito rápido na MCG e fui trabalhar na Surfco com o Alf, que na época era Hang Loose, né? Depois que ele transformou em Surfco, aonde a gente veio dando continuidade a esse trabalho. E no começo dos anos 2000, com a vinda para o Brasil da Oakley como subsidiária, né? A gente conseguiu ter a oportunidade de implementar algumas coisas que a gente foi vendo anteriormente, né, e experiências. Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes marcas sempre, e na Quicksilver, principalmente, para mim foi uma faculdade, né, porque eu tinha proximidade, eu tinha relação com o pessoal aqui da Austrália, com o pessoal dos Estados Unidos, a gente fazia muito intercâmbio com os atletas internacionais durante as etapas do Brasil, a gente acabava indo para um ou outro evento internacional também, que naquela época era uma coisa muito difícil, e esse acesso a essa informação, esse intercâmbio, trouxe muita bagagem para a gente, né? E a gente foi amadurecendo para esse caminho do marketing, né? Que é o marketing esportivo, né? Que muita gente pensa que o marketing esportivo é uma coisa nova, né? Mas não é, né? O marketing esportivo, o primeiro patrocínio que a gente tem notícia no Brasil foi do Barão de Tefé, Takaraku, né? Nos anos 30, que ele corria de carro, né? E aí a gente tem a história lá do Invasão de Campo, né? A história da Adidas e da Puma, né? Que é um livro fantástico, eu acho que todo mundo que trabalha com marketing esportivo deveria ler, que é uma aula, né? É um livro que, na realidade, ele é uma aula que vale, eu acho que por um ano de faculdade ou até dois, né? E na Oakley a gente teve a oportunidade de implementar muita coisa que a gente viu, que a gente achava que era certo e que a gente achava que a gente estava errando também, né? E com o apoio, né, do CEO da Oakley Brasil, que é o Salvador Paris, e do Global de Sports Marketing, que é o Kevin Peterson, e da equipe dele, né, na sede da empresa nos Estados Unidos, a gente conseguiu implementar algumas ideias que a gente teve, tentou implementar, e até conseguiu implementar em partes, em alguma, ou na Quicksilver, ou na própria Riff Hang Loose, alguma coisa assim. Mas ali a gente teve realmente a oportunidade de fazer o quê? Na época, né, falando especificamente do patrocínio, né, do atleta, a gente olhou e falou, pô, não adianta a gente ficar investindo num atleta de 20, 25 anos. Vamos continuar investindo, sim, nesses atletas, mas a gente tem que fazer alguma coisa a médio e longo prazo. Então a gente voltou para mais, a gente iniciou um projeto com um atleta de 14, 15 anos, que era o Adriano de Souza, que a gente fez um aporte financeiro bem alto na época, e com a referência do Adriano, onde a gente deu médico, ajudamos a arrumar bolsa de estudo em escola, inglês, intercâmbio fora do país, desenvolvimento pessoal e humano também, a gente conseguiu trazer outros garotos mais jovens que ele para o projeto, né? Que a gente pode falar aí do Miguel Pupo, Caio Belli, Ítalo Ferreira, outros, que isso acabou virando uma referência, né? Num trabalho que a gente desenvolveu em parceria com o Projeto Mar Azul, do Dr. Marcelo Babuglian, que é um parceiro nosso até hoje. Vários outros atletas dessa geração, eles começaram a usar o Projeto Mar Azul também e começaram a usar o que a gente vinha fazendo com o Adriano como referência. Porque o que a gente falou? Poxa, alguma coisa tem que fazer de diferente, porque hoje a gente não é protagonista, hoje a gente é um figurante dentro do circuito mundial. A gente tem excelentes atletas, mas que chegam num determinado momento, eles não conseguem ir a mais, mesmo com todo o talento, com todo o esforço e com todo o comprometimento dessa geração. Eles abriram as portas, mas legal, eles abriram as portas, hoje a gente está lá. O que a gente tem que fazer para entrar mesmo de vez e disputar o título mundial? Então, com esse projeto que a gente conseguiu se desenvolver lá, a gente puxou essa geração. Mas a gente também tem que ter muita clareza num fato. A gente tinha muito menino bom. Menina a gente não tinha. Muito poucas meninas nessa geração. Mas a gente tinha 20, 25, 30 meninos de nível muito alto.
E isso ajudou a gente a desenvolver essa geração também competitivamente, porque eles competiam entre si, né? Então isso ajudou, né? Eu até brinco às vezes, eu falo, caramba, a gente tem que olhar não quem está dentro, não quem alcançou, mas a gente tem muito menino muito bom que não conseguiu entrar e não conseguiu alcançar, mas que eles têm uma participação e uma parcela muito importante nesse processo também, né? Então isso tudo fez com que o surf ganhasse muita força como esporte, porque a gente realmente tem uma geração diferenciada e com uma quantidade muito grande de atletas vencedores. Que se você olhar os outros países, eles tiveram gerações muito vencedoras, mas a quantidade de atletas vencedores eram menores, né? Então isso também foi um ponto importante, né? Agora, pensando em negócio, a gente teve o ápice, né, os anos 90, né? Começo dos anos 2000. A gente veio num caminho muito bom até 2012, 2010, 2013, né? 14, aí começou a ter. Eu não vou dizer uma queda, eu digo uma perca de identidade, né? As marcas começaram a se perder um pouco na comunicação e no produto, porque eles começaram a focar no consumidor que não é o praticante, ele é o simpatizante, né? E começaram a se preocupar com números, aumento de quantidade de material, de pontos de venda, né? E nisso o que gera? Você tem que mexer no preço do produto. Quando você mexe no preço do produto sem mexer na margem, né? Porque esse é o grande lance do negócio. Poxa, eu tenho uma camiseta que ela vai ter, eu tenho que vender ela 130, R$ 140. Caramba, é caro. Como que eu vou vender ela mais barato e manter a mesma margem? Mexendo na qualidade do produto. Então a gente começou a se preocupar com quantidade. A gente perdeu muito, muito, muito em qualidade de produto, na maioria, grande maioria das marcas. E essas marcas começaram a se comunicar com outro público consumidor. Eles deixaram um pouco o surfista de lado, a surfista de lado, a namorada do surfista de lado, né, que eram nossos consumidores, né, nos anos 80, anos 90, grande parte do começo dos anos 2000 ali, né, a gente tinha um produto para eles, a gente se comunicava com eles. Como que a gente se comunicava com eles? Fazendo ativações e ações que estavam voltadas para a praia, né? Para o surfista, para a surfista, o próprio simpatizante do surfista que frequentava a praia, né? Aí, na hora que a gente olhou o mercado, tem que ser feita uma meia-culpa. O mercado olhou para esse outro lado com uma preocupação de quantidade, uma perca de atenção e de critério nos canais de distribuição também. Eu acho que isso foi um ponto muito importante, né, para esse momento que a gente vem vivendo hoje, né? Para quem, aonde eu estou vendendo, né? Onde é essa loja? Ali onde é essa loja, eu tenho quais são os consumidores que frequentam essa loja? E são pontos que tem que ser levado em conta, né? No business, né? No 360 do negócio, né? Aí voltando ao atleta, na Oakley, para fazer um paralelo a esse tema, a Oakley, ela por história, né? A Oakley é uma marca que ela tradicionalmente ela sempre patrocinou o atleta, né? Porque o primeiro produto da Oakley foi a manopla do motocross, né? Aí depois ela foi para o mercado ótico, e até, se eu não me engano, 2001 ou 2002, o 90% do budget global era investido em patrocínio de atleta. Era patrocínio de atleta, o expositor no ponto de venda, e pôster para ponto de venda, e anúncio em poucos veículos. Era um anúncio bem básico mesmo, que era o rosto de um atleta com fundo preto e ele usando o produto. Então, tradicionalmente, ela é uma marca, historicamente, que ela veio de um patrocínio do atleta como núcleo, e as outras áreas do marketing, comunicação, vinham em volta desse núcleo, que é a parte de comunicação, de trade, treinamento, produto e etc. Tanto que a gente tinha um envolvimento muito grande no desenvolvimento de produto, né? E a partir de 2001, 2002, ela começou a produzir roupa, que ela antes era focada só em óculos, né? Principalmente óculos solar. Aí, no começo dos anos 2000, ela começou a produzir calçados e confecção e também botar muita energia e muito foco em armações de grau, de óculos de grau.
E aí ela teve que expandir, porque até 2001, 2002, os atletas da marca eles eram patrocinados exclusivamente pela linha de óculos. A partir de 2001, 2002, os atletas, alguns atletas de alguns esportes começaram a ser patrocinados como a gente chamava de head to toe, que é da cabeça aos pés, né? Que era óculos, confecção, calçado, relógio, tudo, que ela virou uma marca totalmente completa, né? Então, isso também ajudou muito a gente, porque a gente conseguiu desenvolver um projeto muito bom no Brasil, focado na linha de confecção, que a gente chamava de AFA, né, que é confecção, calçados e acessórios, e a gente teve um resultado muito bom, um sucesso muito grande, tanto em venda quanto de posicionamento de marca. Né? Então, a gente teve um momento aí, entre 2002 e 2013, 14, muito forte da marca Oakley no Brasil e na América do Sul, globalmente também, mas a gente está falando especificamente do Brasil, né? Aonde a gente chegou a ter em 2010, 2011, 164 atletas sob contrato de vários esportes, surf, skate, wakeboard, atletismo, triatlo, vôlei de praia, que era um foco muito grande, vela, automobilismo, motocross e etc. Né? Então, tudo isso foi um contexto que ajudou muito. E o que a gente fez no surf, a experiência que a gente teve no surf, a gente conseguiu aplicar em outros esportes, que é o quê? Vamos olhar a criançada. Então a gente aplicou com uma facilidade grande no skate também, mesmo tendo um time de skate fantástico, né? Com atletas como Bob Burnquist, Sandro Dias, Márcio Tarobin, etc. A gente focou numa garotada também. No vôlei de praia, a gente também focou numa garotada. No atletismo, a gente também. Então a gente começou a ter um foco, mundial de atletismo juvenil. A gente tinha muito mais foco e muito mais interesse do que o mundial de atletismo adulto. Porque a gente estava buscando novas promessas do esporte brasileiro. Porque a gente sabia que não dava para contar, entendeu? E outra coisa que era muito legal, a gente não procurava o atleta de esportes olímpicos perto da Olimpíada. A gente fazia contratos de 4 anos, que a gente chamava de ciclo olímpico. Então, todos os contratos assim, que a gente conseguia fazer com esses caras, com essas meninas, eram contratos do ciclo olímpico. Vamos acompanhar o ciclo olímpico deles. Se der certo, lindo. Se não der certo, vamos para o próximo. Para dar uma confiança também e uma credibilidade e trazer o atleta para mais próximo da gente. Porque eles viam, poxa, porque hoje em dia você olha, né, gente, vários esportes olímpicos, né? As grandes empresas procuram os atletas quando decidem, quando já está decidido quais atletas vão representar o país nos Jogos Olímpicos. Raríssimas exceções vão pegar uma menina ou um menino 4 anos antes, 3 anos antes das Olimpíadas, sem saber se ele vai conseguir a vaga ou ela vai conseguir a vaga ou não. Né? Então, todo esse contexto gerou uma credibilidade muito grande da marca, dos atletas querendo ser patrocinados pela marca. Porque eles sabiam que a gente cuidava bem deles, que o que era combinado era cumprido, que a gente já está do lado deles no momento bom e no momento ruim, principalmente também. Né? Outro dia eu estava conversando com um atleta que foi nosso, que hoje é um amigo meu pessoal, e ele hoje está num cargo super importante dentro do esporte brasileiro. E aí outro dia eu mandei uma mensagem de aniversário para ele. Aí ele virou para mim e falou assim: não, hoje a gente tem uma relação. Pô, eu fiquei muito feliz com essa mensagem dele. Hoje a gente tem uma relação muito legal, porque eu lembro de você de antes de tudo dar certo. E ele é um atleta, ele é um ex-atleta que conquistou diversos títulos mundiais, 3 medalhas olímpicas, e a gente começou antes dele conquistar. Quando a gente começou com ele não tinha nada. E a gente ficou com ele a carreira dele inteira. É a reputação, né, Pinga? Talvez o principal ativo de um profissional é a reputação, né? Porque exatamente, a nossa, eu vejo isso muito simples, sabe? Eu sou muito simplista em algumas coisas e eu vejo isso. A nossa função é ajudar eles, é facilitar. Né? O que a gente pode fazer para ajudar e facilitar,
para eles poderem desenvolver e para eles poderem performar da melhor maneira possível. E no paralelo, quando a gente inicia o trabalho com um atleta muito jovem, eu acredito muito em a gente poder ajudar e cobrar, como por exemplo, estudo presencial e na escola, cobrar um desenvolvimento intelectual, cobrar um desenvolvimento cultural, porque a experiência que a gente tem mostra que o atleta que tem uma bagagem, que tem uma base familiar melhor, que tem uma base cultural, educacional melhor, a chance de sucesso dele é maior. Não que um atleta que não tenha isso, que seja um cara ou uma menina autodidata, não consiga ter o sucesso. É claro que vai ter, se tiver um talento bom, se for dedicado, comprometido, mas as chances de aguentar a pressão, as chances de aguentar tudo que envolve a carreira de um atleta, ou qualquer profissão, né? Quanto melhor a bagagem, melhor a educação, melhor a cultura, as chances são maiores. Então a gente procura, às vezes, até quando eu trabalho na época da Oakley, né? Eu ia para os meetings que eu fazia parte do board internacional, né, de marketing. Eles brincavam comigo, faziam camiseta, no school, no sponsor. Porque eu nos meetings internacionais, nas reuniões de board que a gente tinha, eu sempre falava isso. Eu falava, a única coisa que eu cobro é ir para a escola. O convívio escolar é importante. Se você está ali na classe, você tem uma noção de meritocracia, né? Porque eu conquistei isso. Você não conquistou isso porque você estava ali. Você conquistou isso porque você trabalhou para conquistar isso. Né? E eu acredito que a escola ensina muito isso. Né? Pinga, desculpa te interromper, De maneira mas alguma. só para a gente não estender muito esse bate-papo que poderia levar dias, se você pudesse falar para a gente, primeiro, o que você está fazendo agora exatamente, tá? E segundo, olhando para frente, né, o que você vê de desafios e oportunidades para o surf brasileiro? Bem, hoje eu estou com a minha agência, né, que é a The Box Marketing Esportivo. Eu já estou com ela desde 2013, 2014. Né, quando eu saí da Oakley, eu abri a agência e levei a conta da Oakley comigo na época, tanto nacional como um contrato com a internacional. Hoje a gente tem um foco em gestão de atleta, a gente tem um foco em consultoria de brand, tem um braço que é uma produtora, dentro da própria estrutura da agência, e a gente tem um trabalho que eu venho fazendo já há alguns anos com um sócio meu, um parceiro meu, que é o Evandro Abreu, que a gente vem fazendo projetos especiais, como Surf Camp, eventos especiais, organização de meeting, se precisar, e etc. Né? Eu estou agora aqui na Austrália acompanhando meus atletas, né? Que eu estou aqui com alguns atletas que eu tenho que participam do Quem WCT, são? né? Você pode falar? Eu estou aqui com o Felipe Toledo, com o João Chianca, com o David Silva e o Samuel Pupo. Legal. E ao mesmo tempo a gente vai tocando o trabalho, né, com alguns parceiros, algumas agências que a gente tem parceria, né, que a gente vai tocando alguns negócios com eles, né, de patrocínio, de gestão de consultoria. Está começando a voltar a crescer essa parte de consultoria de brand, né, porque algumas empresas grandes estão querendo entrar nesse mercado e já tentaram algumas vezes, não conseguiram, porque entraram da maneira errada, né? Então a gente pode ajudar bastante essas empresas a errar menos, né? Vamos dizer assim, né? Certo. Ser um pouco mais assertiva, né, nas ações, capitalizar melhor o investimento, né? Usar melhor o budget de uma maneira, usar o budget de uma maneira melhor. A minha perspectiva para o futuro do surf, eu acho que é o seguinte: a gente está com uma geração fantástica, mas é uma geração que está na faixa dos 30 anos, né? A gente pega aí atletas como o Alejo, o Miguel, que estão performando muito bem, mas que voltaram para o WCT, né? O Alejo, depois de alguns anos, são atletas de 34, 35 anos. O próprio Ian, se eu não me engano, já está com 31, 32 anos. E a gente tem hoje como nossos atletas mais jovens o Samuel e o João, com 24 anos. Aí você vira, a gente tem uma geração ali na faixa dos 19, 20, que é interessante. Mas essa geração nossa que está com 30 hoje, com 17, 18 anos, eles já ganhavam etapas. Mas a gente não pode comparar. Né? Aí volta uma coisa que eu sempre falo: a gente tem que respeitar o time e o tempo de cada um. Aquela geração, a gente tinha 30,
25, 30 meninos muito bons. Essa a gente não tem essa quantidade. Essa a gente tem 3, 4. Então, se um conseguir performar, tá ótimo. Então, eu vejo que hoje a gente tem que olhar mais para baixo. A gente tem que olhar para 16, 15, 14, 13, 12. E ali pensar em alguma coisa a médio ou longo prazo de novo. É como se fosse resetar. Vamos resetar? Legal. Quem que a gente tem ali entre 10 e 16 anos? Bom, qual o potencial que tem? Qual o nível que tem? Até onde essas crianças podem chegar? Vamos aproveitar e vamos fazer com as meninas o que foi feito. Hoje a gente tem várias meninas nessa faixa etária de 10, 11, 12, 13 anos, com nível técnico muito bom. Tem umas até algumas até um pouco mais velhas, que também têm um, um potencial que pode ser investido ainda. Mas por que não olhar para essas meninas de 10, 11, 12 anos agora e fazer um investimento num todo nelas? Então eu acredito que a gente vai ter um gap. A gente vai ter um gap logo. Não vai demorar muito. Em alguns anos a gente vai ter um gap. Eu acredito que em 3, 4 anos a gente vai começar a ter esse gap, porque esses meninos hoje que estão no tour estão cansados, porque a gente tem que voltar que eles estão nessa batida desde os 13, 14, 15 anos. Hoje eles estão Certo. com 30, são 15, 16 anos, 17 anos, 18, né? O George Smith está fazendo 18 anos de WCT esse ano. Então você pega, os caras estão cansados também, porque é muito estresse, é muito altos e baixos, é uma vida intensa. Então eu acredito nessa perspectiva nisso. Pensando no mercado, eu vejo algumas marcas já se movimentando. Eu acredito que o principal hoje é a gente ter uma preocupação com a comunicação e com o canal de distribuição e com o produto, né? E a gente pensando nisso, pensando no canal de distribuição e na comunicação, essas marcas elas vão ter que investir no esporte, né? Que é o que gera credibilidade, que é o que gera consumo. E esses atletas são um laboratório para o próprio desenvolvimento de produto, né? E, então eu acredito que essas marcas que estão se antecipando, a gente tem marcas aí como a própria Ripcool, por exemplo, que ela se antecipou bastante, eu vejo ela bem na frente das outras marcas em termos de canal de distribuição, de lojas próprias, linha de produto com qualidade, eles nunca saíram do foco, né? A Ripcool é uma marca que você pode usar ela como exemplo do que uma marca que soube lidar com todo esse turbilhão. Ela sempre se manteve estável, nem grande, nem pequena, mas estável e sólida, né? Consistente. Né? E você já vê outras marcas começando a ir para esse caminho também, né? Que isso vai ter que ser feito, né? Porque esse modelo que existiu e fez muito sucesso há alguns anos atrás, de você ter pontos de venda onde você vende 40, 35 marcas, ele não funciona mais. Porque o cliente, o consumidor, ele chega no ponto de venda, às vezes, a maioria das vezes, hoje ele nem entra mais numa loja dessa. Porque é uma confusão, né? É muita Exatamente. informação, você não sabe que produto tem ali, você não sabe que marca que realmente vende. Aí na hora que você vem, o vendedor te mostra 6 camisetas de 6 marcas diferentes. E quando você tem uma coisa mais bem exposta, uma loja multimarca, bem feitinha, com um produto bonito, arrumadinho, bababá, o vendedor bem treinado para explicar o produto, porque ele é caro, porque ele é barato, etc. As coisas são fluindo de uma maneira melhor, né? Então eu acredito que a gente tem um caminho árduo, é um desafio grande para as marcas, mas eu acho que não está difícil de achar e visualizar qual é esse caminho. Eu vejo que os dois caminhos vão sobreviver. Essas empresas e essas marcas que querem continuar vendendo produto barato, com a margem grande, e sem se preocupar quem é o consumidor, sem se preocupar com o produto, eles vão sobreviver. Porque esse mercado é gigante e ele existe. Mas as marcas que querem sobreviver como brand, como conceito, como uma coisa mais high-end e etc., eles vão ter um caminho também, mas eles vão ter que cortar um pouco na pele, vão ter que rever números, vão ter que rever distribuição e vão ter que se reinventar. E talvez o se reinventar seja voltar um pouco para o passado, voltar um pouco para a sua própria história, né? E lembrar, poxa, da onde eu vim, o que eu sou, por que eu fui criado, por que o rapaz ali há 25, 30 anos atrás, ele criou essa marca, né? Então eu vejo esse muito caminho. Eu estou bem otimista, tá, em relação a isso.
porque eu tenho visto esse movimento funcionar e, no paralelo, a gente está tendo novas marcas bem legais. Né? Você pega a marca do John John Florence, você pega a marca do Julian Wilson. No Brasil mesmo, hoje, a gente tem 2, 3 marcas aí muito legais que, infelizmente, ainda eles não estão olhando para o mercado como para investir em patrocínio de atleta, patrocínio de evento, porque eles estão trabalhando muito nesse fluxo de venda pelo Instagram, pelo e-commerce, etc. Mas em um determinado momento eu acho que eles não têm como fugir desse caminho para você ter uma longevidade, né? Eu sempre brinco nas marcas que eu trabalhei, nas aulas que eu dou, nas minhas palestras, eu falo que o grande segredo é não ser moda, né? Que é muito louco você falar isso. Porque a moda termina. O grande segredo é você não ser moda, você ser lifestyle e você ter um valor agregado alto que vai atrair as pessoas. As pessoas vão ficar atraídas pelo seu lifestyle. Exatamente. Pinga, só para a gente terminar, queria saber se você tem alguma visão sobre turismo de surf e sustentabilidade no surf. Gente, a gente tem um exemplo muito atual. El Salvador. O presidente de El Salvador ele está investindo muito dinheiro em campeonatos de surf e infraestrutura no litoral. Eu tenho ido para El Salvador nos últimos anos e eu acompanhei esse desenvolvimento e esse crescimento do país. Né? A primeira vez que eu fui para El Salvador faz uns 4 anos. Foi alguns anos depois que o rapaz foi eleito lá e começou com o projeto dele lá de combate à violência, né? Criminalidade, que é um sucesso. Que é, tudo bem, a gente não pode. Ah, vamos viralizar, legal. A gente está falando de um país pequeno com um número de habitantes muito baixo. Mas deu certo. Agora vamos nesse negócio do turismo. Ele quer transformar El Salvador numa Bali da América Latina. Então hoje você tem shopping centers, galerias, excelentes hotéis, excelentes pousadas, excelentes restaurantes. O preço aumentou absurdamente. Antes você comia com $7, estou falando 3, 4 anos atrás. Você comia com $7, $8, você jantava. Hoje, com 20, 25 você vai jantar. Só que os hotéis todos cheios, o aeroporto chegando gente com prancha de surf todos os dias. Ele está usando o surf para divulgar o país para o mundo. Né? Ele tem lá a etapa do WCT, etapa da ISA, tem Mundial de Longboard, Mundial Master, Mundial Juvenil. Ele não para um minuto de fazer evento no país. E isso traz o quê? Divulgação para o país, que atrai turista. As pessoas que vão lá voltam para os seus países e falam, ó, tá mais seguro lá, você pode andar na rua, não tem problema, não tem mais roubo, não tem mais assalto, não tem mais nada. As pessoas vão voltando. E ele investindo em estrada, investindo em saneamento, o cara investindo em shoppings ali no litoral, ali perto da Liberdade, ali, Sunzal, El Tunco, na estrada ali que tem, que liga, que cruza o El Salvador inteiro, né, entre Honduras e Guatemala, se eu não me engano. Hoje você tem 2, 3 shopping centers. E isso vai para o ambiental também, porque você pega ali, ele está investindo também, ele está divulgando os vulcões, as ruínas, adventure sport, esporte de aventura, tirolesa, passeio de quadriciclo e etc. Então eu usei El Salvador como exemplo porque você consegue ter todos os exemplos disso. E o Brasil, a gente tem uma costa muito grande. Né? A gente ali pega os estados do Nordeste, a gente está muito perto da Europa, hoje tem voos da Europa para ali, para Recife, Fortaleza, eu acho que até Natal tem voo. E o europeu no inverno, ele quer pegar onda. Né? Eu até sugeri isso para o antigo prefeito de Baía Formosa, o Nivaldo, há uns anos atrás, dele começar a fazer vídeo e fazer propaganda na Europa, para as pessoas irem no inverno europeu, irem pegar onda em Baía Formosa. Mas para ele conseguir fazer isso, ele tem que investir em quê? Ele tem que investir na cidade. Infraestrutura. Exatamente, que a gente vai atrair isso. E tudo isso acaba sendo ligado à preservação do meio ambiente, porque você vai ter que utilizar isso.
Isso é uma coisa que não é moda, né? Que nem a gente falou agora. Isso não é uma coisa que não é moda. A preocupação com o meio ambiente é uma coisa real que a gente tem que ter, né? Não pode ser um discurso. Tem que ser nas atitudes, né? E rotularam, né? Que é o turista que suja, que é o outro que deixa o lixo. Mas se você vai nessas cidades do Brasil inteiro, né? De norte a sul, essas cidades menores, você vê que o lixo e a sujeira, em muitos dos casos, são dos próprios moradores. Que é o que? A gente vai entrar na infraestrutura da cidade, que não tem lixão, que não tem coleta de lixo, que não tem etc, etc, etc. Então é uma coisa muito ampla, né? Então hoje você pega alguns lugares, você vê campanhas, você vê entidades trabalhando, né? O Batuba, a gente vê o pessoal é bem atuante no sul do Brasil, ali, né, em Santa Catarina, o pessoal é bem atuante nessa questão ambiental, né? Uma parte do Rio também. A gente vê uma preocupação em alguns lugares do Nordeste também bem maior em relação a isso, bem maiores em relação a isso. Mas o Ubatuba a gente vê muita coisa. Por exemplo, a gente faz o circuito Felipe Toledo Kids lá em Ubatuba. A gente tem parceria com 2 ou 3 ONGs ecológicas que vão lá, plantam jundu, explicam para as crianças a importância da preservação da restinga. Ali não sei se é restinga, se estou falando besteira, mas ali em Batuba tem muito jundu, né? Então, eles trabalham muito forte isso de explicar a importância para essas crianças. E eu acho que é aí que a gente vem, né? A gente vai falando de criança de novo, né? A gente tem que voltar para a educação, né? Como é que a gente vai passar para a gente que está tudo velho, teimoso? A gente tem que passar os bons modos, as boas atitudes para as crianças. E isso, por isso que eu acredito muito na escola e no presencial na escola, né? Eu lembro que quando eu era garoto, eu morava em Niterói, eu estudava numa escola americana e a gente aprendia tudo isso, a plantar, a cuidar da árvore, a mexer com madeira de marcenaria, a mexer com barro para fazer argila, a cuidar do gado. Era umas coisas que a gente olhava na época, a gente falava, caramba, a gente levava na brincadeira, mas hoje a gente volta para trás, a gente pensa, a gente fala, caramba, aquilo ali me deu uma bagagem, me deu uma referência que eu levei para minha vida inteira, né? Legal, Pedro. Muito legal esse tema como eu falei ontem no podcast, é um tema que a gente fica realmente entusiasmado. Pode falar horas e horas. Quem gosta de esporte, então, eu fico pensando aí se essa mentalidade de investir pesado na educação do atleta, se não fosse, se fosse adaptado, se fosse usado no futebol, né? Você tem um potencial aí de criação de talento gigantesco e muitos deles acabam não vingando exatamente por uma falta de uma base mais sólida. Eu andei me informando já, eu tenho muitos amigos que são gestores de outros esportes, secretários de esporte de estados, até um que foi ministro, né, do último governo, que na real ele era secretário nacional de esportes, e é um grande amigo. Eu perguntei para ele uma vez, eu falei, cara, como é que a gente não consegue linkar o esporte com a educação? É uma coisa que a gente vê com tanta simplicidade, né? Vamos linkar o esporte com a educação para funcionar, né? Vamos testar pelo menos, né? Ele me falou que a resistência vem mais do Ministério da Educação do que do esporte, porque o esporte quer. O Ministério da Educação, alguns gestores acham que o esporte vai tirar a criança da aula, e é o contrário. Eu tenho um outro amigo meu, que é o Mausler, que ele estava com um projeto há um tempo atrás muito interessante das escolas públicas, né? Que ele falou, cara, você vai nas escolas municipais, estaduais, federais, é tudo abandonado. As quadras não têm trave, a tabela de basquete não tem aro, etc. Aí essa criança sai da escola e vai para um instituto na comunidade dela, ali na região dela, no bairro dela, né? Ele usou até o Instituto do Cafu, que é um excelente instituto, aí como exemplo. Essa criança vai chegar lá, ele vai ter café da manhã, almoço, lanche, ele vai ganhar um kit de uma marca, que vai ter uma chuteira, vai ter duas bermudas, duas camisetas, duas coisas, uma capa. De 15 em 15 dias está um jogador de futebol famoso lá batendo bola com eles e fazendo um discurso.
essa criança não vai voltar para a escola. E o projeto dele falava o quê? Ele falava, caramba, não tem problema ter o Instituto X ou a ONG Y. Esses caras, eles vão ter que investir nas escolas da região que eles têm a sede do Instituto também. Por que não eles reformarem a praça esportiva da escola, por menor que seja? É uma quadra, mas a quadra vai estar sempre legal. Vai ter bola de futebol, vai ter bola de basquete, vai ter bola de vôlei, vai ter bola de rugby. A gente vai ter um instrutor que vai passar lá 1, 2 vezes por semana para dar uma aula de rugby, uma aula de futebol, etc, etc, etc. É vontade política mesmo de ser feito isso, né? Então, você vê que... E ele falou, pô, eu tentei, eu fiz reunião com os caras, existe um receio mais vindo, né? Tanto que ele revitalizou o GEBs, ele voltou com o JUBs, né? Que tinham parado, né? Que são eventos importantíssimos para o desenvolvimento da criança, né? Que é os jogos educacionais e os jogos universitários, né? Então, a gente tem que olhar um pouco para esse lado também, dessa importância de caminhar junto o esporte e a educação, né? Você tem exemplos aí de países, né? O próprio Cuba, né? Cuba trabalha isso muito próximo também. Eles têm um método de scout de atleta interessantíssimo em Cuba. Os Estados Unidos nem precisa te falar, né? Que se você não estudar, você não compete, né? Então, E o Brasil é clubista, né? Eu lembro que eu estava numa reunião com o pessoal que ia se candidatar para o COB lá, e o Marcel falou isso muito para mim. Ele falou, cara, o Brasil é clube. A formação do atleta no Brasil, se ela não vier do clube, ela não vai existir, porque no estudantil e no universitário não vai rolar. Então nós somos um país de clube. E hoje, infelizmente, a maioria dos clubes no Brasil também não estão passando por bons momentos, né? Claro, tirando aqueles tradicionais. Mas cara, eu vejo como vontade, pura e simplesmente vontade política. Pinga, foi uma conversa sensacional. É isso. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer. Só uma pergunta. O que sua família acha hoje em dia de você ter trocado o tribunal pelo surf? E é diferente, né? Na época, né, minha mãe, minhas irmãs, meus tios, assim, olharam um pouco. Você vai trabalhar com surf, cara. Aquela época era maconheiro, né? Aí eu virei e falei, não, é uma coisa que a gente está tentando fazer, a gente vai... E aí eu mostrei, pô, a empresa que eu estou indo trabalhar é uma empresa estruturada, tem mais de 150 funcionários, pô, naquela época ele tinha acho que 254 costureiras, era uma empresa gigante, né, com uma estrutura muito legal, super organizada, eu sou muito grato, né, às minhas oportunidades, né, do Zezinho, Fernando Rego, da Alita, do Guga, Paris, do Alfa, toda essa turma que me deu a oportunidade de eu me desenvolver, né? Mas na época eu não gostava. Você ouviu mais um episódio de Caçadores de Sucesso. A pesquisa foi feita por mim, Letícia Toledo, pelo Sérgio Goldman e pela Ana Pinho. A produção é da Ana Pinho, a edição é do Pedro Rodante. Você pode encontrar o podcast no LinkedIn, no Instagram e no YouTube, tudo no @Caçadores de Sucesso Pod. Obrigada e até a próxima história.